Boa noite, caro amigo telenauta que nos acompanha aqui através da TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Começa agora mais uma edição do seu Interview, programa que você já conhece, onde a gente bate um papo, sempre com alguma figura interessante, mostra um pouco mais de personalidade, de trajetória, de experiência de vida, e hoje não vai ser diferente, nós vamos bater um papo bem bacana daqui a pouco. Antes eu quero convocá-lo a participar do nosso interview, a interagir conosco através das redes sociais. Você pode mandar o seu recado através do Facebook, Diário do Sertão, também o Twitter, o Instagram, @Diário do Sertão. E aí, abaixo na sua tela, você está vendo o número do nosso WhatsApp, que você pode conectar e ficar à vontade para mandar o seu recado, o seu abraço, a sua mensagem, a sua pergunta, enfim. Nós estamos esperando pela sua mensagem aqui. Eu estou aqui para ser a sua voz aqui na TV Diário do Sertão. Então fica à vontade e nos assiste através do www.diariodosertão.com.br/TV. Compartilhe aí a nossa ideia, que é levar a vitrine do sertão para todo mundo através da internet. Você também nos assiste através de um dos nossos vários sites parceiros. Então fica ligado na TV Diário do Sertão, no nosso interview que vai até às 19 horas. Hoje tem Bênção de Deus, não é, produção? Logo após o interview, programa Bênção de Deus com a missionária Ana Soares. Então, fica aqui na TV Diário do Sertão que você não perde. Você vai ter uma programação aí recheada de coisa bacana, feita especialmente para você, ok? Então, eu vou trazer já o boa noite do meu convidado, para que a gente possa começar a conversar, que a gente possa começar a conhecê-lo melhor. Essa voz é conhecidíssima. Hoje você vai saber quem ele é por trás do microfone, ali no rádio. Eu estou falando do nosso querido Jota França, que está aqui do meu lado. Jota, muito boa noite, radialista aqui de Cajazeiras. É um prazer, uma grande honra tê-lo aqui no interview, conversar contigo, saber um pouco mais da sua vida e mostrar para o nosso telenauta que está em casa o que é que acontece, o que é que aconteceu com o Jota durante todo esse tempo. Querido, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ada, boa noite toda a produção do programa Interview, um programa que realmente ele traz a história de várias personalidades, várias figuras, várias pessoas de Cajazeiras. E prazer enorme, certo? Uma honra estar aqui com você nessa noite para contar um pouco, né, de quem é Jota França. Eu conheço você desde que comecei a trabalhar aqui na imprensa. Você é uma figura querida, acho que por todo mundo que milita na área. E hoje eu quero saber um pouco mais da sua vida. Acho que quem está em casa também está curioso para saber como é que o Jota França foi parar no rádio e veio fazendo esse sucesso de muito tempo. São quantos anos, Jota, de carreira? Olha, tem mais ou menos 12 a 13 anos. Que você está no rádio? Que estou batalhando, né? Começando, eu conto assim, desde o início, né, quando comecei, vamos dizer assim, a aprender, né, fazer rádio até o dia de hoje. Você começou já nos microfones? Foi, exatamente. Comecei no microfone, numa rádio comunitária aqui em Cajazeiras, né. Jota, então vamos saber lá do início, vamos saber das suas origens. Você é natural aqui mesmo, da cidade? Sou natural de Cajazeiras. Natural de Cajazeiras, mais ou menos de que região, Jota? Eu, naquela região ali da Praça das Palmeiras, Tibutino Cartacho, aquela região, 7 de setembro. Então eu residi, nasci ali na Praça das Palmeiras, onde residi durante toda a minha infância e também a adolescência. Tem muitos irmãos? Então, foram 7 filhos que meu pai teve, 5 homens e 2 mulheres. E então era perto as idades ou de distante? Não, eram perto, né? Hoje, são 6, porque morreu um, né? Inclusive que era também radialista, Cláudio José. Sim, não faz muito tempo. Já fazem 6 anos. Fazem 6 anos. Mas você sempre está renovando as homenagens. Todo ano você sempre cita relembra, né? ele, não é? Porque há 6 anos atrás eu não morava aqui. Mas eu acompanhei essa história devido a você sempre estar prestando homenagem a esse irmão. Você era muito apegado a ele, Jota? Com certeza. Eu me espelhei, né? Para hoje estar no rádio. Ele foi meu espelho, né? A gente tinha algo em comum.
Ele era o mais velho? Dos homens, sim, né? Mas dos filhos, a mais velha é minha irmã, uma irmã que eu tenho. Era distante de você, assim, a idade? Ele sim, certo? Os dois mais velhos, né? Eu sou, depois de mim, são 7 filhos eu sou mais novo do que eu, só tenho um. Né? Sou o segundo mais novo. Você é o penúltimo. Isso, penúltimo. E aí você cresceu vendo o seu irmão, o mais velho, fazer rádio. Exatamente. Isso influenciou você? Influenciou muito, né? Já tinha aquela vontade e tudo, certo? Mas isso aí foi fundamental em que me inspirou, né? Que não só meu irmão, mas também tinha um tio que também já é falecido, Constantino Nogueira, que militou no rádio também. Né? Então a família tem um pouco de raiz da radiofonia. Jota, foi desde a infância ou só depois de algum tempo que você começou a alimentar essa vontade de trabalhar no rádio? Olha, da infância, eu comecei a despertar o interesse pelo rádio, né? Você vê, eu saía, eu chegava nas emissoras, eu ia visitar as emissoras. Eu subia o Morro do Cristo, quando a Patamuté, lá só para olhar a emissora lá para ver de perto, certo? Então esse desejo já veio crescendo desde a infância. Desde criança você admirava o trabalho. Isso. E queria saber, tinha curiosidade de saber como funcionava. É verdade. Eu sempre gostava de estar tanto acompanhando o rádio, como também ia lá para ver como é que eles faziam, como é que se trabalhava. E ainda criança, você já ia visitar as emissoras? Não era criança, eu acho que foi mais ou menos nos 14, mais ou menos. Adolescência. 14, 15, 16 anos, que a gente começou a ver de perto esse trabalho. Você é um dos poucos radialistas que também tem intimidade com a escrita. Você também escreve, faz redação, inclusive tem um portal que é pioneiro na região, né? Que é um dos pioneiros aqui na região de Cajazeiras, que é o Portal CZN. Portal CZN, que você redige. Então, você sempre teve essa intimidade com as letras, Jota? Você sempre gostou de estudar ou isso só veio depois de fazer rádio? É interessante que na escola eu sempre fui bom de redação, né? Sempre tive elogios por parte dos professores quando eu fazia uma redação. O tema da redação, inclusive quando eu estudei no Dom Moisés Coelho, tinha lá uma professora que ela guardou essa redação, né, que eu fiz lá, ela ficou muito impressionada com a forma como eu escrevia, né? Então sempre gostei de escrever. Você lembra do tema dessa redação? Não tenho lembrança não. A minha memória, ela não é tão acesa, sabe? Mas você lembra que sempre foi elogiado pelas redações que fez? Exato, sempre eu me dei bem na área de redação. No português em si eu não gostava mais de redação, eu sempre tive facilidade. E quando você recebia esses elogios, você alguma vez chegou a sonhar em fazer, sei lá, alguma outra coisa que remetesse às letras, ser professor, alguma coisa diferente do rádio? Ou sempre morou dentro de você esse desejo de fazer rádio jornalismo? Olha, na verdade é assim, a questão de... eu não tinha assim uma profissão definida na minha mente, né? O rádio ele veio aos poucos tomando de conta de mim, mas eu pensava em outras coisas. Eu militava junto com o meu pai, que era comerciante, né, com outro irmão que era comerciante, certo? Eu sempre estive ao lado deles, né, e eu tive assim uma vocação um pouco para o comércio, né, para a área do comércio, de vendas, né, mas o rádio ele veio me despertar mesmo após a adolescência, certo? E os caminhos foram se abrindo, poderia ter sido até cedo mais, mas eu era muito tímido, sabe? E nunca ficava, eu não tinha, em mim, eu não tinha aquela iniciativa de chegar e dizer assim, eu quero trabalhar, eu vou pedir alguém para trabalhar. E a minha história de rádio ela é muito interessante, que nós vamos no decorrer, como eu entrei no rádio e algumas particularidades que ninguém sabe. Nesse programa a gente tem a oportunidade de saber. Eu quero saber. Antes de você entrar no rádio, muita gente que entra no rádio tem paixão por música, por exemplo. Aí essas pessoas tendem a fazer o disc jockey. Você, no seu caso, desde muito cedo, você é antenado em política, nessa questão do jornalismo.
isso sempre te moveu ou só depois que você entrou no rádio que despertou para isso? Não, eu sempre estive de longe olhando, né? Sempre fui observador em tudo, né? Nessa parte musical tem uma particularidade, eu sou compositor. Também. Jota? Já fiz músicas. Estou um tanto ferrujado, porque eu não militei, mas já fiz música, já participei de festival, já fiz poesias, né? Tenho poesias, enfim. Se me dedicasse, eu poderia até, né? Mas me empenhando mais, né? Expandir assim esse dom que eu acho que eu tenho. Então você tem uma história com a música também? Tenho. Não é uma história, mas porque é uma coisa que fui mais... Mas eu já participei de festivais, né? Já fui premiado. Inclusive. Mas só como compositor? Como compositor. Você nunca arriscou cantar? Nunca arrisquei também não, sabe? Mas voz você tem, por quê? Eu não sei. Eu acho que precisaria... um dom mesmo, né? Qualificar e me afinar, eu acho que seria isso. Mas você gosta de cantar? Assim, gostar. Sem ser profissionalmente, em casa, você gosta? Sim, gosto sim, certo. E nessa época que você compunha, quem eram os intérpretes das suas canções? Já tive vários, por exemplo, Bia, chamado Bia Cantor, ele já foi com umas 3 vezes defender algumas músicas que eu tinha. Então o próprio Cigano do Arrocha já defendeu uma das músicas, Nossa. Outros também. Inclusive das últimas músicas que eu compus foi o ano passado, né? Uma marcha de carnaval para a difusora, né? Homenageando os 50 anos. A emissora que 50 anos, né? Nunca tinha tido ninguém uma ideia de fazer uma marcha de carnaval, uma música que retratasse a emissora. E eu fiz, e o Marcos Rogério quem gravou essa marcha, essa música, que tocou no carnaval todo e ainda toca sempre na emissora. Não, e foi ano passado? Foi o ano passado, quando a rádio completou 50 anos. Jota, então você participou dessa época áurea em que Cajazeiras tinha esse movimento cultural, não é? Esses festivais de música que hoje, inclusive agora eu estou sabendo que está nesse momento agora, né, de aniversário do município, estão se fazendo um festival também, mas há muito tempo isso ficou nulo no município e é um município que tem muita gente boa, muita voz bacana. O que é que você acha dessa falta, talvez, de incentivo, dessa baixa na cultura? Olha, na verdade a gente lamenta, certo? Porque Cajazeiras leva o nome Terra da Cultura. E a cultura aqui, ela sempre é deixada para 3º, 4º, 5º plano, né? Isso é muito triste. Por exemplo, Cajazeiras hoje, quando se dizem Cajazeiras, a cidade do já teve. De certo modo é uma crítica, mas é uma crítica que é consistente. Se você for analisar, nós tivemos aí várias coisas. Nós tivemos aqui linha de avião, nós tivemos trem, nós tivemos indústrias. Que acabou, nós tivemos cinemas, eram 3. Nós tivemos a Semana Universitária, que você fala aí, que eu não alcancei ainda esse tempo, Semana Universitária, onde tinha os festivais, tinha tantas coisas, não temos mais. Então várias coisas, no caso não tem um museu, certo, para guardar a sua história. Eu que faço uma revista anualmente, Dia da Cidade, tenho dificuldade para pesquisar a história de Cajazeiras, quer dizer, então falta muito, né? Existe um grande pecado em Cajazeiras quando diz que Cajazeiras é terra da cultura, mas infelizmente a cultura daqui não é preservada pelos cajazeirenses. Ontem eu comentava isso com alguém que estava aí sentado no seu lugar, a questão do capitalismo na sociedade e que a sociedade é capitalista, não valoriza a cultura, mas cobra a cultura. De verdade. Você acha que isso acontece só aqui em Cajazeiras ou é em todo lugar? Não, acontece, não é um problema só de Cajazeiras, mas Cajazeiras tem, ela peca porque... Por levar esse título de terra da cultura. Né, terra da cultura, terra que ensinou a Paraíba a ler, certo? Então, ela pesa muito isso para Cajazeiras. Ok, Jota, vamos voltar na tua história então. Você me disse que teve muita influência do seu irmão, que já não está mais aqui entre nós. Sempre teve muita curiosidade pelos rádios, mas a gente quer saber como é que foi mesmo, como é que aconteceu essa entrada, esse primeiro passo.
Pois é, é interessante. A forma como eu entrei no rádio, né? Sem querer querendo, podemos assim dizer. Um certo dia, quando estava abrindo, antes de passar em rádio, eu trabalhei na Narciso, né? Antes eu trabalhava com meu pai, né? Que era comerciante, até um certo tempo, né? Depois vim trabalhar na Narciso, trabalhei na Camilus Magazine, certo? Na condição de vendedor, trabalhei no Regente Hotel, sempre em várias, trabalhei também com vendas externas, como representante de vendas para outras cidades, né? Em outros estados também. Mas o rádio, ele entrou em mim, foi um certo dia, quando estava sendo aberta a Rádio Cidade FM, a rádio comunitária, né? E aí eu tinha um amigo, um colega, que hoje trabalha na Cagepa, chamado Damião Alencar, e ele sempre conversando e tal, eu estudei com ele, né? Aí ele disse, olha, eu estou indo fazer um teste. Vai ter um teste lá em cima na rádio hoje. Vamos lá comigo? Eu disse, tá bom, vamos. Eu fui observar e lá Você foi acompanhá-lo? Foi acompanhá-lo, né? São mais de 50 pessoas lá, tá? Fila danada do teste. Eu fiquei por lá. E aí, quando terminou o teste, quem estava fazendo esses testes, dirigindo todos esses testes, era o Conrado, né? E quando chegou, ele disse, não quer fazer não? Fazer? E eu fui lá, disse, pega aqui o texto, tal. E quando eu peguei o texto, quando eu fiz o teste lá, disse, começa amanhã. Assim, na lata. E eu fiquei assim, começa amanhã. Zé Leite, vai começar amanhã, vamos começar. E aí... Jota, você estava trabalhando nessa época? Não, nessa época, não estava trabalhando, né? Não tinha um emprego fixo, né? Nessa época eu estava sem, né, trabalhar. Eu acho que foi no intervalo. Entre um emprego e outro, né? Uhum. Me engano, né? Aí fui iniciar no outro dia, né, fazendo um programa de forró, de manhãzinha, né? E aí, o dono da rádio do meu lado, sentado numa cadeira de balaio, né, aquelas cadeiras, e eu tremendo mais do que várias vezes, que eu ia aprender a controlar, né? Que eu não controlava nada. E aí comecei, tocando Neo Pinel, a Rural, aí 6 horas da manhã. Você ia fazer locoperação, tanto ia fazer a locução do programa, como ia operar. Exato. Aí eu estava lá conversando, né? Muito nervoso com aquela coisa, mas fui. E aí foi o começo de tudo. Aí a história é longa para se contar, né? Quando eu comecei a me adaptar no rádio, aí foi abrindo os espaços, foi fazendo uma coisa, fazendo outra, certo? E foi dessa forma que eu comecei no rádio. Mas aí você foi se adaptando a operar como operador ali, isso, também no gogó, né? Parou de tremer, que você disse que no início foi complicado e a gente sabe que é. Muito. E aí quando você estava estabilizado na coisa, ainda fazendo disc jockey? Isso, aí já fiz disc jockey, depois a partir daí comecei a fazer o chamado Repórter Cidade que tinha, né? Logo de imediato, né? Aí estava no começo tudo, aí comecei a fazer o Repórter Cidade, né? Que tinha característica noticiarista, e aí entrava lendo as notícias dentro do programa musical. No estúdio? Isso. Você nunca fez rua? Fiz tudo. Fez rua também? De rádio eu não fiz café. Até limpar chão eu limpei, porque eu não sei. Mas já fiz tudo que você imagina em rádio, tudo. Lá a gente já soube que você começou num programa de forró. Isso. E aí depois você começou a fazer o Repórter Cidade. Isso. E era no estúdio, Era um noticiário de hora em hora, você entrava, né? Vamos ao Repórter Cidade, eu entrava com aquelas notícias, né? E você passava o dia inteiro por lá? Isso, era, né? Era mais na parte da manhã, esse horário. Aí, após isso, aí eu comecei a entrar no jornalismo, né? Fazer um programa jornalístico. Inclusive, na época, foi com Manchieta, né? E aí foi, certo? Ali foi um aprendizado para mim, né? A rádio comunitária foi um aprendizado. Para você, mesmo você tendo o dom, você tem que aprimorar, você tem que, né, perder o medo, despertar. E aí foi, entrei nesse programa, que era de 11 horas, com a Chieta, né? Jornalista, que trabalhou em várias rádios aqui também. E depois desse programa, desse jornalismo, aí veio
Nilvan Ferreira, onde eu comecei a trabalhar com o Nilvan Ferreira, também na Rádio Cidade, que foi um momento, assim, foi os momentos que a gente foi, certo, alavancando mais nosso trabalho, a nossa audiência. Foi onde você despontou. Exato. Você diria que você apareceu depois desse programa? Foi, exatamente, porque era um programa polêmico, né? E aí as nossas ideias que a gente tinha foram tudo colocadas em prática. E aí nessa época o Peterson, né, também fazia parte da Rádio Cidade, e aí a gente se uniu, né, se juntou, eu e Peterson, e temos uma história muito grande, né, Londres, porque ele é inovador e a gente pegava as ideias, jogava as ideias para ele colocava em prática. É interessante que nessa época da Rádio Cidade, a rádio existia assim um preconceito muito grande. Rádio pirata, rádio comunitária, né? E aquela guerra das emissoras aqui, tudo era contra, certo, a gente, teve até brigas, né? Era uma coisa muito, sabe, que a gente era muito discriminado, né? Porque na verdade a rádio tomava a audiência das Exato. outras, aí incomodava. E como incomodou, certo? E para você ver, e no comércio também. Aí como fazer para a gente conseguir os apoios culturais, né, que existem na rádio comunitária. E certa vez, a gente, com essa dificuldade, estava imaginando, conversando com o Peterson, eu digo, eu tenho uma ideia. E na época tinha a chamada FENASE, Feira de Negócios do Alto Sertão da Paraíba. Muito tempo foi no tênis, depois foi no ginásio do Cefete. E essa minha ideia qual foi? Vamos levar a rádio para a FENASE. Ele falou, tá doido? O dono da rádio disse, vocês são doidos, tal. Eu digo, vamos. Fui atrás de Meire, que na época era do Sebrae, e conversei com ela. Vamos fazer aqui uma permuta? Ceda pra gente um stand lá, a gente instalar a rádio, tal, e ela aceitou. E a rádio, uma rádio comunitária, com uma estrutura arcaica, né, ainda iniciando, que nós vamos se apresentar lá. Aí Peterson correu, valeu do pai de Mário Alves, correu e Zé Leite viu que a gente estava naquela empolgação tudo, não teve outro jeito, né? Teve que arrumar, virou essas coisas todas e nós montamos a rádio na FENASE, que eram os touros, eu acho que você não chegou a conhecer, mas a FENASE era 3 dias que era realizada aqui em Cajazeiras, vinha gente de todo canto, era movimentação intensa, né? E vocês fizeram essa inovação, que ninguém imaginava. Exatamente. Aí chegou lá, a rádio comunitária, todo mundo ficava, oxente, a Rádio Cidade aqui, falando ao vivo, o microfone sem fio, e a gente começou a penetrar nos comerciantes, né? Levá-lo, conversar, entrevistar, e a partir daí, aí abriram-se os caminhos para a gente, e a gente começou a perder aquele aspecto, aquela imagem de discriminação, e passamos a se infiltrar no comércio, nos comerciantes e ter mais espaço na cidade. Enquanto rádio, isso para o proprietário da Rádio Cidade deve ter sido Com certeza. A virada, né? É verdade. Aí melhorou muito a situação e a rádio foi, né, progredindo, né? E para vocês, para você, mas particularmente para você, o que mudou depois disso, depois dessa virada, depois dessa empolgação que vocês mostraram que queriam, que vieram para fazer acontecer no rádio em Cajazeiras? Ali foi assim, uma vitória para a gente, né? Porque estávamos como se fosse na escola, no aprendizado, e aquilo ali foi uma prova, né, que nós fizemos, que fomos bem pontuados e passamos para outra etapa, que era, certo, melhorar ainda mais, alcançar mais espaço, alcançar mais resultados, né? Isso foi bem importante, né? Lembro também que no rádio, além do programa de forró, a gente sempre fez programas musicais, programas flashbacks, saudades, né? Também na Rádio Cidade fiz também programa brega, né? Que é de músicas bregas, músicas que o povo gosta de ouvir, tá certo? São tudo programas que a gente fez lá, né? Agora o ponto maior, né, que destaque na Rádio Cidade foi esse programa que a gente fez no Meu Dia, que ele mexeu, certo, com a cidade em termos de audiência. E aqui eu me lembro de um acontecimento
que demonstrou o potencial da rádio. Depois de um certo tempo, né, estava lá, uma notícia que foi dada lá na rádio, a gente estava na hora lá, existia nessa época o sumiço, o desaparecimento de um menino Marcinho, chamado. Uma história que teve desse menino que desapareceu e ninguém nunca teve resultado do que aconteceu com esse menino. Se foi ser raptado, se foi morto. E aí, um certo dia, por volta do meio-dia, chegou a informação na rádio de que havia sido encontrado um corpo, que era nas proximidades da rádio, ali perto da junta do trabalho, e que esse corpo parecia, era suspeita de que era o menino Marcinho. Quando foi anunciado isso no rádio, na Rádio Cidade, uma multidão de gente passando, correndo na rua da rádio em direção a esse local mesmo. E ali a gente sentiu, certo, que a rádio estava fechada com a audiência naquele tempo. Foi assim um momento que a gente, rapaz, pronto, aqui está consumado aqui a nossa audiência. Isso foi interessante e também eu recordei dessa época da Rádio Cidade. Jota, foram quantos anos ao todo na Rádio Cidade? Olha, eu não lembro aqui quantos anos foi, mas parece que foi uns 3 anos, né, que a gente passou na Rádio Cidade. Na primeira vez, né, porque da Rádio Cidade, o padre Francivaldo abriu a rádio do Dom Bosco. Né? E quando o padre Francivaldo abriu, eu acho que foi em 98, foi em 99, se eu não me engano. Né? Porque em data eu não sou muito. O padre Francivaldo abriu a Rádio Cidade, a rádio do Dom Bosco, e aí convidou a mim, a Yotim trabalhava com a gente lá também, Peterson e Nilvan. Né? Só que aí Peterson, o Zé Leite, né, levou o Peterson para jantar na churrascaria e tirou ele do projeto. Foram só nós 3. A barriga dele. Exato. Peterson, vem cá, diga não. Aí pronto, sequestrou o Peterson e o Peterson ficou na Rádio Cidade e a gente foi para a Rádio Dom Bosco. A Rádio Dom Bosco foi outra, vamos dizer assim, foi outra universidade. Vocês tiveram que começar tudo de novo, porque a rádio era nova, mais uma vez. Mas só que é diferente, porque a rádio lá, ela começou, era nova, certo? Estrutura. Mas como a gente já tinha um conhecimento aqui na Rádio Cidade, justamente a intenção do padre era essa, colocar uma equipe já pronta. E eu e Nilvan fomos fazer o jornalismo nessa rádio, mesmo horário de manhã. Lembro com muita propriedade hoje que nós fazíamos esse programa, começamos a fazer campanha, certo? Campanha para pessoas doentes, para arrecadar alimentação. Fazíamos promoção na rádio, onde enchia aquela rua Caminho de Holanda ali, com bandas tocando e tudo. Quer dizer, a Rádio Dom Bosco foi uma rádio que ela causou um grande impacto aqui na cidade de Cajazeiras, certo? E perturbou muito a vida, certo, de outras e outras rádios, né? Das principais rádios que existiam na cidade de Cajazeiras. Então foi um marco muito importante a Rádio Dom Bosco. Inclusive, nessa época, a gente já estava bem firmado no rádio, e aí, naquela época, a gente assumia a direção, tanto eu como o Nilvan assumia a direção da rádio, né? O padre entregou a rádio nas nossas mãos, certo? E foi um momento também. Depois da Rádio Dom Bosco, voltei, passei também outro tempo na Rádio Cidade FM, que foi aí, depois desse tempo que a gente passou lá, e aí, depois que Nilvan, trabalhei também com o Fabiano Gomes, na Rádio Cidade. E depois da Rádio Cidade, fui convidado para ir para a Rádio Oeste. Né? E nesse patamar todo, por exemplo, na rádio, tanto na Rádio Cidade como na Rádio Oeste, fiz programa musical e programa jornalístico. Né? Fazia o jornalístico, área política na área geral, tudo. Só que aí fui para a rádio, convidado para ir fazer parte da Rádio Oeste da Paraíba. Agora ia para uma rádio, quer dizer, já era a terceira universidade, Rádio Cidade, Rádio Dom Bosco, e agora ia para uma outra universidade, né? Fazer uma especialização, podemos assim dizer. E lá na Rádio Oeste, um novo desafio, fui convidado para fazer para ser repórter policial, né? Nunca tinha ido, né, para essa função, fui lá e comecei na Rádio Oeste como repórter policial, na época fui substituindo, não recordo agora. E lá, com menos de um mês, eu já estava titulado de um programa jornalístico também, na Rádio Oeste, né? Aí você largou a área policial.
Aí saí da área policial e fiquei como âncora de um dos programas lá. Tanto fiz programa no meu dia, como também programa pela manhã jornalístico, né? E depois da Rádio Oeste, aí, inclusive o episódio que aconteceram lá quando eu estava na Rádio Oeste, né? A política mesquinha de Cajazeiras fez com que eu perdesse meu emprego da Rádio Oeste e aí pediram minha cabeça, podemos assim dizer, né? E saí, fui demitido da emissora, né? Essa época eu fiquei muito desconhecido. E foi justamente na época da morte do meu irmão, né? Que foi um momento, eu diria assim, o mais crucial e mais difícil, né? Aquela questão de você estar perdendo emprego, aquela chateação de você estar perdendo emprego, não por incompetência, mas por forças ocultas e, sabe, politicagem barata. E isso foi um momento, digamos assim, um momento negro que a gente passou naquela época que foi na Rádio Oeste da Paraíba. E até aí eu diria assim, é o capítulo número 1. E o capítulo número 2 da minha história no rádio foi justamente quando eu ingressei, certo, na difusora Rádio Cajazeiras. Isso aconteceu pouco tempo depois, quando ingressei na difusora para substituir o meu irmão, né, que havia falecido há alguns meses, e comecei a atuar na difusora Rádio Cajazeiras depois de algum tempo, acho que depois de um ano mais ou menos que eu tinha saído da Rádio Oeste da Paraíba, onde passei 8 anos na difusora, né. Saí agora recente para ir para um outro projeto, né? Sair da difusora e poderia ter ficado por mais 8, mais 10, mais 20, quantos eu quisesse, mas foi a opção própria de sair da emissora após 8 anos, né, que trabalhei lá. Você fez uma história bonita lá, seu nome lembra o nome da difusora, mas enfim, você disse que foi uma opção própria, foi isso, sem briga, sem mágoas, então que seja para que venha mais sucesso, né? É verdade. Me mandaram as portas abertas, né? Me mandaram uma carta que Petson devia ter escrito devia ter feito um vídeo, viu, Petson? Porque é muita coisa, mas eu vou ler para você. Um amigo, irmão, que encontrei na caminhada como jornalista. Lembro das nossas lutas na Rádio Cidade Comunitária, você acabou de contar. Na época, poucas pessoas acreditavam na ideia de rádio comunitária, mas eu e Jota tomamos posse da ideia que a gente poderia mudar a metodologia e enfrentamos as dificuldades. Na época, transmitimos o carnaval na Praça João Pessoa, carnaval da Praça João Pessoa, e fomos a primeira equipe a transmitir um campeonato profissional. Imagine as dificuldades, ele está aqui contando. Mas vencemos em pouco tempo e conseguimos fazer a Rádio Cidade virar uma febre em Cajazeiras. Hoje, mesmo estando em outra emissora, hoje, mesmo estando em emissoras diferentes, não perdemos a amizade. Em breve estaremos voltando Censura Livre, que é aqui na TV Diário do Sertão, ao lado do nosso amigo Jarismar. E ele está lembrando também, sem contar o show que a gente deu no Paraibano deste ano, onde Jota foi o narrador. Tem esse lado esportivo também, né, Jota? Também, é o tipo da coisa, né? Tudo que aparece a gente faz. Já fiz repórter de rua, já fiz repórter policial, já fiz repórter pista. E agora eu peço para ser narrador. Foi um desafio que eu aceitei e deu certo, né? Foi um sucesso, graças a Deus. Esse primeiro ano a gente fez sucesso na TV Diário como narrador esportivo. E aí vamos tocar o projeto no próximo ano, se Deus quiser. E vocês sempre se topando aí. Começaram juntos lá atrás na Rádio Cidade. É verdade. Foram por caminhos diferentes, mas estão sempre se encontrando. E tiveram um projeto muito bacana aqui na TVDS, que foi o Censura Livre, onde vocês faziam ali uma sabatina com o político, deixavam ele cercado assim num canto, e enchiam ele de perguntas, e era muito bacana, o pessoal se concentrava para assistir. E agora o projeto vai voltar, é isso, Jota? Exatamente. Estamos aí trabalhando, acho que dia 4 de setembro, nós vamos estar retornando aqui com o Censura Livre. Já sabe qual é o dia da semana? É uma sexta-feira. Nas sextas-feiras, antes era na quinta, né? Isso, vai ser na sexta agora. Nas sextas-feiras, o horário? Vai ser, eu acho que às 19 horas, né?
Nas sextas-feiras, às 19 horas, de volta, censura livre. A partir do dia 4 de setembro, a gente ainda vai confirmar bem, divulgar para vocês, mas deve ser isso. E aí, J. França, Jarismar Pereira, Peterson Santos, aquele mesmo movimento que, se você acompanhou, você lembra com certeza que era o Censura Livre, programa muito bacana de se ver. Jota, vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho, para você tomar uma água, descansar um pouquinho. Você que está aí do outro lado, não sai daí que a gente volta já já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. A liquidação de portas fechadas de Geraldo Lira Calçados no Cajazeira Shopping continua. Todo tipo de calçados pela metade do preço. É para acabar com todo estoque. É para fechar a loja. Geraldo Lira enlouqueceu e está vendendo tudo em calçados pela metade do preço. É toda loja de calçados pela metade do preço. Geraldo Lira Calçados, vendendo tudo pela metade do preço. Visite e comprove. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. Buscando melhor qualidade de ensino, o Colégio Nossa Senhora do Carmo vem crescendo com Cajazeiras. Duplicou suas instalações com área de recreação e alimentação, inclusive com climatização de todas as salas. Se equipou com mais alto padrão tecnológico e mantém uma das melhores equipes de professores do Nordeste, sendo hoje uma das escolas que mais aprovam alunos para o Enem. Colégio Nossa Senhora do Carmo, segurança para os alunos e professores e tranquilidade para os pais. Colégio Nossa Senhora do Carmo, excelência na arte de ensinar. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. De volta com o seu interview ao vivo aqui na TV Diário do Sertão, direto dos estúdios de Cajazeiras para o mundo, através das ondas da internet, através do seu computador, seu tablet, do seu celular, enfim, sempre levando a TV Diário do Sertão para mais perto de você, levando as imagens aqui do nosso sertão, captadas aqui, para você que está mais longe e para você que está pertinho também. Hoje eu estou conversando com o meu querido radialista J. França, e J, tem uma pessoa aqui que está falando sobre um programa que você fez na Boca do Povo. Perguntando se você lembra desse programa e de um tal Fusca. Fusca vermelho. É o que era esse Fusca? Quem é essa pessoa que está aí? Olha, na verdade, é justamente o programa que a gente fez. Era o Fusca de Nilvan, a nossa unidade móvel. A unidade era um Fusca. Isso, era o Fusca de Nilvan. A época quem era prefeito era Pitácio. Esse Fusca vermelho, foi montado um link nele, né? A unidade móvel, e eu saía no meio do programa com esse link na rua de Cajazeira. Foi um sucesso, né? Era o Fusca vermelho Na Boca do Povo. Na Boca do Povo foi justamente esse programa polêmico, em que realmente foi certo um programa que mexeu muito, né? Tanto na Rádio Cidade, como também a gente levou esse programa para a Rádio Dom Bosco. E aí esse Fusca era porreta ou às vezes ele ficava no prego? Não, ele nunca ficou no prego, não. Graças a Deus ele... Você nunca precisava empurrar? Não. Aí quando eu já estava na Rádio Dom Bosco, aí eu tinha um Fusca, eu comprei um Fusca cinza, né?
Aí a unidade móvel desse Fusca foi instalada, a unidade móvel que foi montada na rádio foi instalada também nesse meu carro. A gente lembrava que fazia flash em toda a cidade, né? Era o Fusca móvel chamado. O Edson está mandando mais uma mensagem aqui, ele está falando que quando você estava na Dom Bosco e ele continuou na Rádio Cidade, porque você disse que o Zé Leite deu janta para ele ficou. Ele disse que era louco para ir para lá, ia para lá, mas tinha coragem de abandonar o outro projeto. Foi, e aí você... Exato. A gente tinha tudo combinado, né? Tinha marcado, inclusive tinha essa reunião, a gente teve uma reunião aí numa churrascaria aí com o padre, ficou tudo acertado para todo mundo ir, né? Só Petros que abriu, correu, né? Não acompanhou a gente que fomos lá para a rádio do padre, né? Como foi carinhosamente chamado por muito tempo, a Rádio Dom Bosco. Jota, você que teve essa influência de um irmão que foi radialista, vocês chegaram a ter convivência nessa época que você estourou, que você fez sucesso, nesses programas da Rádio Cidade, por exemplo, quando você imaginava que estava numa comunitária que não ia ser ouvido por ninguém, de repente viu aquele mundo de gente ouvindo a rádio que você estava fazendo, e ele já estava bem na frente, porque já estava no ramo há mais tempo. Vocês tiveram essa convivência? Olha, a convivência profissional foi pouca, né? Porque Cláudio, ele saiu de Cajazeiras, ele foi para o Maranhão, ele trabalhou em várias cidades do Maranhão, né? Santo Inês, Bacabal, em Codó, no Maranhão, no sistema Mirante, né? Tanto rádio como televisão ele fez lá. Também trabalhou aqui no Ceará, na cidade do Barro, ele trabalhou no Rio Grande do Norte. Então ele passou um bom tempo da vida profissional dele, certo? No mundo, né? Trabalhando, né? E todos esses cantos que ele foi, ele trabalhou também na comunicação, em rádio. E quando ele retornou para Cajazeiras, teve um período, acho que foi na Rádio Oeste que a gente atuou junto, mas foi muito pouco esse tempo que a gente teve. Mas de qualquer forma ele chegou a ver o seu sucesso, assim, chegou a ver você militando na área como ele. Viu, sim. Quando ele faleceu, ele estava atuando em alguma rádio? Estava na Difusora. Estava na Difusora. Exatamente, estava na Difusora. Inclusive eu fui trabalhar na Difusora para substituí-lo. Ele tinha um problema de saúde? Isso, ele era diabético, né? Fumava muito, né? Lá não bebia pouco, né? Mas a questão do cigarro foi que ocasionou ele sofrer esse AVC e aí não resistiu, né? Mas vocês não chegaram a trabalhar juntos na Difusora? Não, na Difusora não. Eu entrei lá depois que ele faleceu, acho que um ano, o próximo ano que ele faleceu, que eu ingressei na Difusora. Você disse que saiu da Difusora, foram 8 anos, você fez... Vixe, você fez muita coisa lá, não foi, Jota? Lá a gente trabalhou muita coisa lá, atuamos em vários programas, Boca né? Quente, Parabólica. Parabólica, né? Antes da Difusora, quando eu falo na Rádio Oeste, tem uma questão interessante, porque foi após eu ter passado algum tempo na Rádio Cidade, na Rádio Dom Bosco, teve um fato interessante, que foi a primeira rádio que eu bati na porta, a Rádio Oeste da Paraíba. E lembro que na época, eu fui lá, pedi uma oportunidade para fazer um teste, alguma coisa, e isso, inclusive eu me lembro como hoje, foi Agnaldo Cardoso, né? Depois de tanta insistência, aí Josival Pereira, que era diretor da rádio, disse: Josival, faça aí, para se livrar, né? Disse, grava aí com ele. Eu fui lá, fiz o teste. Eu acho que ele nem escutou esse teste até hoje, o Josival. Anteriormente, antes da Rádio Oeste ser instalada em Cajazeiras, quem era o dono dela era Edme Tavares. E aí eu tentei com o Edme, pedi uma oportunidade a ele. Inclusive eu fiz uma carta e no dia da cidade eu encontrei com ele aqui na Praça da Prefeitura. Ele vinha correndo. E a carta que ele pegou, ele botou no bolso paletó. Eu também não sei nem se ele leu essa carta. Mas é interessante como as coisas, a vida da gente é interessante, né? Porque depois de muito tempo, terminou e eu estar fazendo rádio ao lado do irmão de Josival, né? Que ignorou da oportunidade. Tanto o Adjamilton, como militei no Boca Quente com o Adjamilton muito tempo, como também o Jarismar Pereira, né? E Edme Tavares, depois de muito tempo, através de um sobrinho dele, que é Diego Tavares,
eu me apeguei, né? Ele veio e me conheceu, né? E aí a gente tivemos um laço de amizade muito grande, de Edmir Tavares comigo, certo? Inclusive ele que deu uma palavra, podemos assim dizer, um voto de confiança, foi assim uma espécie de referência para que eu entrasse na difusora, né? Vamos dizer assim, o rapaz é assim, assim, assado, e me deu aquela força para me entrar na difusora, né? O Dr. Edmir Tavares, que faleceu, inclusive, agora em maio, né? No mês de maio. Então, a gente teve uma amizade muito grande. Em 2006, começou em 2006, né? Através do Diego Tavares, de Reginaldo Tavares e com Edmir Tavares. Aí a gente teve essa amizade muito grande, certo? Ele gostava muito de mim, a gente tem um grande apego, né? E a gente resiste isso também, né? Ele era dono da Rádio Oeste e aí antes da rádio ser inaugurada ele vendeu para Zerinho, né? Ele não teve a oportunidade de ter essa rádio aqui na cidade de Cajazeiras. Na difusora, quando eu entrei na difusora, eu entrei para fazer o programa Boca Quente Parte 2 com Marcos Rodrigues. E era para substituir meu irmão Cláudio, né? Que não haviam contratado ninguém. E aí eu entrei na difusora. Comecei a fazer com o Marcos Rodrigues, Boca Quente Parte 2, né? E aí, na época, fui também designado para fazer o Parabólica Político. Era um programa só de meia hora, e que nessa meia hora tinha lá eu, o Wilson Furtado e a Mauri Furtado, eram uns 3 para apresentar o programa, né? E aí foi passando o tempo, terminou que eu fiquei sozinho, né, no programa, eles dois saíram do programa, eu fiquei sozinho no Parabólica. E aí outros programas a gente fez, por exemplo, na difusora eu fiz pista, né, do futebol. Na difusora a gente trabalhou em vários outros setores, né? Programa musical também, tá certo? E é interessante essa experiência que a gente teve também na difusora, que cada rádio que a gente trabalha, cada oportunidade que a gente tem é uma experiência. Eu costumo dizer o seguinte: nós aqui do sertão somos reinamos, podemos assim dizer, nos grandes centros, em João Pessoa, que está lá Nilvan, que trabalhou comigo, está lá Fabiano, que trabalhou comigo, outros também que passaram por aqui, trabalhamos juntos, estão lá fazendo sucesso. Por quê? Aqui em Cajazeiras é uma universidade, né? Aqui em Cajazeiras é uma universidade. Eu me lembro muito bem quando eu trabalho na Rádio Dom Bosco, que eu participei de um encontro lá em João Pessoa. Foi um encontro formado, na época eu não me lembro a instituição, mas era o pessoal do Rio de Janeiro que vieram para João Pessoa para fazer esse encontro lá com os representantes de rádio de todo o estado. E fui representando na época a Rádio Dom Bosco FM, aqui de Cajazeiras. E lá, nós de Cajazeiras conseguimos assim surpreender, certo, os participantes, que tinha jornalistas, tinha pessoas de todo o país, porque todas as tarefas que eram nos atribuídas, a gente fazia com aquela maior facilidade, né? Já desenvolvia tudo e eles ficavam... E por que isso? Porque Cajazeiras é considerada a universidade, a escola, né? A gente aprendeu, vem do berço aprendendo até hoje, e a cada dia a gente aprende mais, porque aqui a gente fazemos reportagem, aqui a gente somos produtor, né? Fazemos produção, né? Programa, manchete, quem faz, a gente tem produtor, né? A Rádio Cajazeiras não tem produtor não, certo? São tudo, né? Fazemos programa musical, fazemos tudo, quer dizer, aquela pessoa que vai, bate o escanteio, vai para a área, cabeceia para fazer o gol. Por isso que somos reconhecidos lá fora como pessoas que têm um poder de fazer rádio, principalmente no rádio e na imprensa de uma forma geral, né, muito grande. Então isso é muito importante, né? Jota, o nosso tempo chegou ao fim. A missionária Ana Soares já está aí, vai começar o programa Bênção de Deus. Só para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. São 12 anos no rádio, você relatou muita coisa, muita história bacana. Inclusive um episódio em que foi pedido sua cabeça por conta de politicagem. Eu queria perguntar para você se está mais fácil hoje ou se está mais difícil essa questão da política, que a gente sabe que é complicado para quem trabalha com radiojornalismo. Está mais fácil hoje ou melhorou? Melhorou ou está pior?
Olha, tá mais difícil, né? Cada dia que passa. Eu confesso a você que eu passei 2 meses fora do rádio, porque eu entrei um mês de férias, né? E aí eu saí da difusora e passei mais um mês sem atuar nos microfones. Eu confesso que parece que a gente perde aquele estímulo de fazer o rádio, certo? Por conta dessas coisas. E cada dia está mais difícil. Hoje, digo para você, nós, aqui de Cajazeiras, não temos a liberdade de fazer uma imprensa livre. Nós não temos. Infelizmente, o que nós aprendemos no decorrer do nosso tempo de rádio, né, de trabalho, parece que a gente está começando a desaprender. Né? Você está querendo dizer que toda emissora tem a linha editorial que corta, que poda o profissional. Exatamente. Certo? Existe essa, na maioria das emissoras aqui, podemos assim dizer, na grande maioria, porque existe a questão de um contrato, o contrato institucional, que é comum, é normal, uma prefeitura, um governo do estado, uma assembleia ter um contrato com um veículo de comunicação, isso é normal. Só que aqui, em Cajazeiras especialmente, isso está sendo confundido, certo? A maioria dos empresários, donos de rádio, contrato institucional está sendo confundido com contrato de subserviência. E para você fazer jornalismo aqui está muito complicado, certo? Você não pode dizer o que está errado, você não pode, tem que falar o que agradar a certo grupo ou certa facção. E isso é muito ruim para a cidade, porque aquele lema que nós temos, aquela identidade que nós temos de ser a escola do rádio, de fazermos rádio assim, nós estamos perdendo isso a cada dia, e isso eu me preocupo muito, né? E tomara que isso mude algum dia. Jota, agradecer demais a sua presença. Eu gostaria de conversar um pouco mais, mas infelizmente o nosso tempo passou o limite, mas eu quero agradecer muito a sua presença, a sua atenção, a sua disponibilidade em responder as nossas perguntas aqui, dizer que é sempre um prazer tê-lo na TV Diário do Sertão e maior ainda quando se trata de um colega que vai voltar em breve aqui para casa, então seja muito bem-vindo e quando precisar, estamos às ordens. Tudo bem, agradeço a você, na verdade tinha outras histórias para a gente contar, mas em outra oportunidade a gente vai saber também. Quem sabe a gente vai voltar aqui também para trazer algumas do nosso trabalho de compositor e de poeta, né? Para apresentar. Algo que isso aí eu guardo, fica meio escondido, né? Mas aí sei lá, eu tenho um projeto, talvez eu faça aí futuramente um projeto de apresentar esse trabalho que a gente teve no passado e talvez possa ser que reerga novamente, né, esse dom, e quem sabe, né, futuramente. Agradeço a você, certo? Parabéns pelo programa, sempre a gente acompanha e é importante trazer pessoas aqui para saber um pouco da história. Eu tenho um trabalho na revista CZN, bem rapidinho aqui, que eu busco resgatar as histórias do passado de Cajazeiras. Por exemplo, a revista que eu vou fazer agora esse ano vai falar quem foi o primeiro prefeito de Cajazeiras, quem foi o primeiro advogado. Os caras, rapaz, tu sabe quem foi o primeiro advogado? Tem sim o primeiro advogado de Cajazeiras, que foi um sobrinho do Padre Rolim, vai ser tudo contado nessa revista. Trazemos homenagem do Zé Degildo, que fez parte da radiofonia aqui como fundador do Rádio Cajazeiras. Vamos aqui fazer homenagem a Edmo Tavares. Contamos aqui a história do primeiro médico de Cajazeiras, primeiro cajazeirense médico, que nunca atuou em Cajazeiras e que assumiu o governo do estado. E que pouca gente sabe, né, que foi José de Souza Maciel, que é o nome que leva ao Hospital Regional de Cajazeiras. Então tem uma série de questões históricas que a gente busca resgatar e que isso é importante. E você faz um trabalho muito importante aqui, resgatando as histórias das pessoas da cidade de Cajazeiras. Isso é muito importante. Parabéns para você e um abraço a todos os telenautas. Obrigada, Jota. Olha, eu que agradeço mais uma vez e volta, sim, o seu trabalho como compositor, porque eu tenho certeza que vai alimentar a sua alma e Cajazeiras precisa disso, de alimento para a alma, de mais coisa boa para a nossa vida. Bom, agradeço principalmente a você que está aí do outro lado, pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua audiência. Muito obrigada por nos acompanhar aqui no nosso interview. Hoje é quinta-feira, encerramos por essa semana, mas quarta-feira da semana que vem nós voltamos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com mais interview, com mais história bacana para você. Um grande beijo, bom final de semana, fiquem com Deus e até lá, tchau, tchau.